Preste atenção nisso aqui. Isso. Preste muita atenção nessa palavra. Isso. O título seria: Só você pode fazer isso. Marque bem isso. Só você pode fazer isso. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha deprimida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias abandonadas, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorvem o ar como chacais, e seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos, ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque seria como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite, porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, e não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam o quê? Mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Porquanto, assim diz o Senhor
acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que há mortos a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Porque nos feristes e não há cura para nós, aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a nossa iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim. Saiam. Deixa aberta a sua Bíblia, preste atenção. Uma leitura longa, né? Mas necessária. Veja o que estava acontecendo com Judá. A Bíblia diz que eles estavam enfrentando um grande período de seca. Um grande período de seca eles estavam enfrentando, e eles não conseguiam produzir. Os animais estavam também sofrendo, porque até as próprias cevas do campo, que são animais fortes, resistentes, abandonavam as suas crias. Os senhores mandavam que os criados fossem até a cisterna buscar água, e eles voltavam com a cabeça coberta, num ato de vergonha, porque a cisterna estava vazia, porque não havia chovido, não estava chovendo, a seca era total. E eles estão nessa situação de vergonha, de humilhação. E o que causa esse sofrimento neles? Porque a terra está dessa forma, porque tudo que eles fazem não dá certo, porque eles estão sendo envergonhados. E o motivo é o de sempre: eles estão assim por causa do pecado. O tempo que nós vivemos agora, me parece que as pessoas estão se adaptando, estão se conformando a viver uma vida de pecado, a uma vida no erro, como se fosse algo normal, algo comum, e não tem jeito, nós somos assim mesmo, não há o que fazer. E as pessoas estão se acostumando com esse ambiente, e por conta disso, nós vemos o sofrimento. O pecado
muito mais do que conduzir uma pessoa ao inferno, a não ser que ela se arrependa, ele já traz sérios problemas para nós aqui e agora. Quando nós lemos, por exemplo, quando Adão e Eva pecou, a terra só produzia frutos. Quando ele pecou, Deus disse à terra que antes produzia frutos, agora vai produzir espinhos, abrolhos e ervas daninhas. Quer dizer, até então a terra era boa. Por causa do pecado, até a terra foi atingida. E nós falamos isso ao longo dessas semanas, que nós encerramos quarta-feira agora o estudo do Apocalipse, né? Fomos do capítulo 1 até o 22, sem pular nenhum versículo. E foi uma benção. E nós falamos sobre isso, que até a terra, o apóstolo Paulo diz que geme e aguarda a redenção, até a terra. Então Adão e Eva pecam, e a terra que produzia frutos começa a produzir abrolhos, espinhos, erva daninha e etc. Quando você pega aquela passagem bem clássica e conhecida, de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, se você ler, vai dizer assim, Deus falando para o povo: se eu encerrar os céus, de maneira que não chova, se eu enviar os gafanhotos, e ele vai falando. E aí no 14 ele diz: se o meu povo, preste atenção, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter do seu mau caminho, preste atenção agora, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. O pecado, ele atinge a nossa vida num todo. Até aquilo que nós fazemos é atingido por conta do nosso pecado. E é o que está acontecendo com eles. A forma de Deus manifestar o juízo sobre eles aqui era justamente através dessa seca. Deus estava manifestando o seu juízo sobre eles. Por quê? Porque muitos deles estavam voltando à idolatria, à imoralidade, ao engano. Muitos aqui eram hipócritas. Eu vou mostrar aqui para você. Muitos aqui eram hipócritas. Aquilo que eles faziam para Deus, eles faziam porque eles aprenderam a fazer, eles acostumaram a fazer. E eu digo aqui sempre isso, preste atenção, para Deus não é só fazer, mas como fazer. Fazer por fazer não resolve absolutamente nada. Não adianta você fazer no automático, não adianta você fazer como um religioso, não. Você tem que fazer de todo o seu coração. Deus quer que você seja honesto, que você seja sincero, que você faça de todo o seu coração. Bom, Jeremias é um profeta, um homem de Deus, vê o povo sofrendo, vê os animais sofrendo também, a terra em seca total naquela ocasião, naquele lugar, e eles desesperados. E Ezequias, na condição de profeta, a partir do versículo 7, ele vai levantar um clamor, ele vai fazer um pedido diante de Deus, para que Deus ajudasse, tirasse eles daquela situação. No entanto, olha o que ele diz no versículo 7, isso aqui é fundamental. Posto que as nossas maldades, preste atenção nisso aqui, testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti. Contra ti pecamos. Nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Preste atenção nisso aqui. Quer dizer, o profeta Jeremias, ele tem consciência que o que está acontecendo com aquele povo
não é em vão, não é à toa, como diz a Bíblia, que não existe maldição sem causa, não existe maldição sem causa. Então ele tem consciência que aquilo acontece porque a própria maldade do povo está testificando contra eles. A rebeldia está se multiplicando e eles pecaram contra Deus. Aqui cabe uma lição importante, que pecado na Bíblia é você transgredir a vontade de Deus. E nem sempre é quando você simplesmente faz algo errado. Todavia, quando você deixa de fazer o certo, você também está pecando. A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o certo e não faz, ele está fazendo o quê? Ele está pecando. E eu digo para você que hoje esse é um dos maiores pecados da igreja, o pecado da omissão. Às vezes largou o adultério, às vezes largou a idolatria, às vezes largou a mentira, mas traz sobre si o pecado da omissão, porque sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, no entanto não faz. Saber e não fazer não resolve absolutamente nada. É nesse sentido, por exemplo, que Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Por quê? Ele diz que a fé sem obras é morta. Porque a verdadeira fé, ela produz naturalmente em mim e em você boas obras. Se nós tivemos um encontro com Deus, se nós vivemos no centro da vontade de Deus, isso vai produzir, não tem como esconder isso aí. Jesus disse que não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus disse que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Não tem como esconder. Se Deus, preste atenção, se Deus é na minha vida e na sua vida, todos verão, mais cedo ou mais tarde, todos verão que Deus é na nossa vida. Não tem como esconder isso. E ele tem consciência aqui que aquele povo pecou contra o Senhor. E olha o que Jeremias diz no versículo 8. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Ele tem uma consciência clara que Deus é a única esperança para aquele povo. Isso já está no coração, na mente, no conhecimento de Jeremias, que Deus era a única esperança para aquele povo. Parece algo assim muito simples, né? Muito superficial, mas quando você olha para a vida das pessoas, parece que as pessoas não têm essa noção, parece que muitas igrejas não têm essa noção, parece que muitos pastores não têm essa noção. E qual é a prova disso? A prova é aquilo que eles ensinam às pessoas, que eles tentam motivar as pessoas, que eles tentam animar as pessoas, mas usando de mentira, usando de engano. Porque se eu tenho consciência que Deus é o único que pode mudar a sua vida, então eu preciso falar para você que é preciso você olhar para a sua vida, se arrepender dos seus pecados, buscar a Deus para que a sua situação venha mudar. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. Essa é a mensagem central do Evangelho. A maior necessidade vista em nós não é aquilo que nós precisamos de coisas. A nossa maior necessidade é o arrependimento. Enquanto eu e você não nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida, enquanto nós não nos consertamos com Deus,
nós vamos viver sempre nessa situação de vergonha, de humilhação, dependendo de uma palavrazinha aqui de ânimo de alguém, um empurrãozinho. Você não tem uma mensaginha de Deus para mim? Você não pode me dar uma palavrinha para me levantar? Não, isso aí não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é você colocar a sua vida em ordem, para que então você possa experimentar a bênção de Deus na sua vida. Não tem outro jeito. Mas as pessoas, elas parecem não entender isso. Por isso você vê tantas pessoas lutando com a força do braço. Por que você vê pessoas toda hora dizendo: nossa, quase aconteceu, quase deu certo, quase que eu consigo. E toda hora essa pessoa está frustrada, e ela vai ficar sempre no quase. Ela quase vai conseguir, quase vai dar certo, quase que foi, mas não vai sair do quase. Por quê? Porque não adianta o seu esforço sem a participação de Deus na sua vida. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edifica. Ele está dizendo que é em vão. Ele diz que todo trabalho é em vão, que todo esforço é em vão, que todo sacrifício é em vão, que toda intenção é em vão. Se Deus não estiver no meio, é em vão. É em vão. E ele tinha essa consciência, mas as pessoas não. Parece que não. Porque eles permanecem ainda no pecado e torcendo para que as coisas acontecessem, torcendo para que as coisas dessem certo. Veja se essa geração não é assim. Essa geração aqui, nem todos, naturalmente, existe exceção, mas existe uma grande massa humana que depende de que alguém fique assoprando para elas. Então, se ela vê uma mensaginha de conforto, uma mensaginha motivacional, ela vai nas nuvens: ah, Deus falou comigo. Você não viu o que ele falou? O recado de hoje é que tudo vai acontecer. E a pessoa fica tudo, aí daqui a pouco ela não acontece, ela vai lá para baixo, aí ela já está esperando outra de novo, aí vem outra, ela diz: não, é agora. E daqui a pouco vem outra, e ela sempre deficiente. Por quê? Porque precisa consertar o cerne da questão. Aonde está a raiz do problema? A raiz do problema é se consertar com Deus. Essa é a única forma de você não ser escravo do sistema e você não ser escravo de ninguém. Porque quando você abrir a sua boca e orar, Deus vai atender a sua oração e vai abençoar a sua vida. Amém? Não tem outra forma. E aí ele diz aqui, mais para frente, Jeremias apresenta a situação do povo, a causa do povo. E Deus vai responder aqui no versículo 10. Assim diz o Senhor, a resposta de Deus. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam, preste atenção, de andar errantes e não detêm o quê? Os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o quê? O pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem deles. Deus dá a resposta para Jeremias. Por que eles estão assim? Estão assim porque eles gostam, presta atenção nessa palavra aqui, eles gostam de andar errante, eles gostam dessa vida que eles estão levando, eles gostam do erro, eles têm prazer no erro. Você sabe que a nossa natureza, preste atenção nisso aqui, a nossa natureza ela é pecaminosa, nós fomos afetados pelo pecado, e a nossa carne ela tende a se inclinar para as coisas erradas. Todavia, uma característica de alguém que tem um encontro com Deus e que se converte ao evangelho genuíno e verdadeiro, é que até as suas vontades, elas são transformadas. Se você lê, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar e conhece a história dos puritanos, por exemplo, que eram homens piedosos, homens que viviam uma vida de santidade, de temor a Deus, e que receberam esse título de puritano de forma até pejorativa. Eles, depois que houve a reforma protestante, eles surgem e
E eles querem ir além da reforma protestante. Eles querem ser puro na política, puro no trabalho, puro na família, puro na vizinhança, puro em todo lugar. E aí nasce esse título, os puritanos, porque eles queriam demonstrar a pureza, a santidade e etc. E eles falavam muito sobre isso, que quando de fato nós temos um encontro com Deus, até as nossas vontades, elas são transformadas. Deus não nos converte pela metade, Deus nos converte por inteiro. A nossa velha natureza, ela é morta de fato, e nós somos vestidos de um novo homem, que continua pecador, que continua errado, mas porque ele teve um encontro com Deus, o próprio Espírito Santo o conduz na verdade, o conduz a fazer a vontade de Deus. Mas não é o caso deles aqui. Eles gostavam de andar errante, eles tinham prazer naquilo. É como eu sempre falo aqui, você quer ver um termômetro, se você está bem com Deus ou não? Escute o que eu vou te falar, e você que está assistindo também. O senhor não erra? Não, eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas quando nós temos consciência de quem é Deus, do que Jesus fez por nós, quando tivemos um encontro com Ele, tem erro que a gente comete que nos deixa mal, nos deixa triste, e a gente diz, poxa vida, eu não podia ter feito isso. Esse é um bom termômetro. Eu não sinto isso não. Que pena, seu estado é grave. É sinal que o temor de Deus já não está em você. Porque se de fato você guarda o temor ao Senhor, você vai se sentir mal. Agora, a maldade das pessoas é tão grande que ela ofende o próximo, ela machuca o próximo, ela desonra o próximo, ela desonra Deus, ela desonra a família, ela desonra tudo, e para ela é tudo normal. Sabe por quê? Porque ela gosta de fazer isso aí. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Jeremias? Eles não são inocentes, não é um acidente de percurso, não é um erro e daqui a pouco eu me levanto, não, pelo amor de Deus, eu estou errado. Não, eles gostam. Por exemplo, tem gente que gosta de mentir, ela gosta. Você lembra que nós falamos agora na última quarta-feira? Os mentirosos não herdarão o reino. Tem gente que gosta de mentir. Ela mente para a família, ela mente no trabalho, ela mente até para ela mesma. Tem gente que mente tanto que ela acredita até na mentira dela, tanto que ela mente. Ela constrói uma mentira tão bem elaborada que ela passa a acreditar na mentira dela. Mas ela gosta de mentir. Tem gente que gosta. Não pense não, nem todos que erram, escute o que eu vou te falar, nem todos que erram é por ignorância, é por falta de conhecimento, nada. Tem muitos que gostam de fazer o mal, gostam daquilo ali. E o que tem que fazer, bispo? O que tem que fazer é se arrepender. É preciso ser sincero com Deus e dizer assim, olha Deus, eu gosto disso aqui, mas eu sei que o Senhor odeia, eu sei que o Senhor é contra isso aqui, eu sei que isso aqui me condena, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me liberte disso aqui. Eu não posso me esconder, eu não posso me conformar, eu não posso achar que é normal, eu tenho que admitir, o Senhor é contra isso aqui. Como é que vai fazer? Eu não consigo me mudar, mas eu estou aqui aos seus pés, eu quero mudar. Agora a pergunta é, será que de fato todos querem mudar? E a resposta é, não. Tem muitos que não querem mudar, tem muitos que gostam do que fazem. Tem gente que tem prazer no que faz, tem prazer em enganar, tem prazer em mentir, tem prazer naquilo ali, naquilo que é errado. E aí Deus disse no versículo 11 para ele, que naquela situação, aquele povo ainda sem se arrepender, sem reconhecer os erros, que ele não rogasse, que ele não pedisse por aquele povo.
Olha só, próprio Deus dizendo para ele: não peça para o bem deles. Não adianta. Não adianta. Qual é mais fácil para as pessoas? Se arrependerem ou fazer o sacrifício? Eu vou responder para você. Para as pessoas, o mais fácil é o sacrifício. Ele não quer se arrepender, ele prefere sacrificar. E a Bíblia diz que é melhor obedecer. Não, mas ele prefere sacrificar. E aí ele fica de um lado para o outro. É um que ora, é o outro que ora, é um que faz, é outro que não faz. Se ele descobre alguém que vai no monte, ele já diz assim: ó, você vai no monte? Vou. Você não leva meu nome no monte? Ora por mim no monte, me inclui no seu jejum, faz isso por mim. Ô, irmão, lembra do título? Só você pode fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Você vai colocar todo mundo para orar para você e não vai adiantar, porque o seu problema não é a oração. O seu problema é você se arrepender dos seus pecados e voltar-se para quem? Para Deus. Ou do contrário, nós vamos. Você vai colocar alguém para, como um anjo da guarda seu, cuidando o seu o tempo todo, e não vai acontecer nada. Porque o problema não está na oração. O problema está é que no estilo de vida que você leva, na condição que você leva, Deus não vai abençoar. Mas aí o povo é levado e enganado ao sacrifício. Aí ela liga a televisão, tem alguém fazendo uma proposta. Você quer o quê? Mudar de vida? Esse mês nós temos uma campanha que a sua vida vai mudar. A pessoa diz: ó, o que eu estou precisando é isso aí. Veja só que a direção é sempre mudada. Não é dito, não. Você não precisa pagar nada para a sua vida mudar, tá? Você não vai pagar nada. Você só precisa se arrepender, voltar-se para Deus e fazer a vontade dele, e a sua vida vai mudar. Não. Eu tenho um meio mais fácil para você, quer? E aí a pessoa responde do outro lado: eu quero. O que eu tenho que fazer? Pegar esse envelope. E como é que faz? Tal dia, todo mundo vai apresentar uma oferta. De quanto? De 100. Ah, é assim? Então eu prefiro dar o 100. E ela dá o 100. Aconteceu o que na vida dela? Nada. Na outra semana ele vai convidar ela para fazer o quê? Pegar outro envelope, porque aqui não deu certo. Esse é mais barato. Esse é para ninguém ficar de fora. Quanto? 50. A pessoa vai e vai fazer. O que vai acontecer? Nada. Aí na outra semana tem um mais barato. Esse é de 23. Todo mundo, ninguém fora. Representando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai acontecer o quê? E depois ele vai voltar onde? Lá no envelope de 100 de novo. E vai ficando assim. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Por quê? Porque o que está sendo transmitido para a pessoa não é a verdade. Ela não está sendo conduzida ao arrependimento. Aliás, oferece-se tudo, menos o arrependimento. Então não funciona. Então não resolve. Não adianta. Deus não quer isso aí. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Quando jejuarem, não o quê? O seu clamor. E quando trouxerem holocaustos, e o quê? E oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela... Ou seja, eu vou derramar sobre eles o juízo. Eles vão provar do meu juízo, ainda que eles tragam holocausto, ainda que eles jejuem e ainda que eles tragam oferta. Por quê? Porque não é isso que eu quero. Eles estavam já no automático. Vamos levar uma ofertinha. Vamos fazer um sacrifíciozinho. Vamos apresentar algo para Deus. E Deus, não. Você lembra aquilo que nós sempre falamos aqui? Até para apresentar uma oferta, qual é a ordem da Bíblia? Se você tem alguma coisa contra o irmão, você fala o quê? Você se reconcilia com o irmão, se acerta com ele, pede perdão por outro, depois você apresenta a sua oferta. Porque se você apresentar a oferta tendo algo contra alguém, Deus não recebe a sua oferta, Deus não recebe a sua pessoa. Então Deus falou: não adianta, pode jejuar, pode orar, pode fazer sacrifício, pode trazer oferta, eu não vou atender. Eu não vou atender. Por quê? Porque Deus espera
de mim e de você não é nenhum sacrifício. Ele espera de mim e de você o arrependimento. Que eu e você possamos ouvir a palavra de Deus e termos consciência. Poxa vida, quer dizer que eu estava na direção errada? Não, eu vou me consertar. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que Deus falou. Enquanto você não fizer isso, você vai sofrer. Você vai colocar pessoas do seu lado para sofrer também. Porque quem conhece Deus é você. E aí você vai ser um Jonas na vida da pessoa, que entrou no navio lá e colocou a vida de todo mundo em risco. Mas o problema estava com o Jonas. Cuidado, hein? Você que está assistindo também, viu? Cuidado. Cuidado. Você vai causar sofrimento para as pessoas. Por exemplo, todo mundo gosta de ler Deuteronômio capítulo 28, só a primeira parte. Eu não vejo ninguém pregar a segunda parte. Eu não vejo. Eu vejo só, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que o Senhor teu Deus hoje te ordena, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será na cidade, no campo, bendito a tua amassadeira, os seus animais, por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão da tua presença. E todo mundo gosta. Eu não vejo ninguém falar do final do capítulo 28, a parte da maldição. E se você não atender? Se você não atender, é tudo o inverso. Você vai ser maldito no campo, na cidade, os animais, aonde você colocar a mão. Pois é, mas ninguém quer falar. Ninguém fala. O pecado, meu irmão, escute uma coisa. Nós estamos na graça. Aliás, nós sempre estivemos na graça. A gente tem esse costume de dizer, né? Estamos na graça. Mas na verdade sempre esteve na graça. Se não houvesse graça de Deus desde que Adão pecou, não existia mais ninguém. A graça dele sempre foi presente. E muitos usam isso como liberdade para poder pecar, para poder fazer um monte de besteira. Não. O pecado traz consequência para a minha vida e para a sua vida. Tanto aqui e agora, como também nos condena ao inferno, se não nos arrependermos. Isso é muito sério. E aí, no versículo 13, Jeremias continua. Então disse eu, ele novamente: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas, preste atenção, profetizam o quê? Mentiras em meu nome. Nunca, quando os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Olha só, Jeremias identifica o problema e diz para Deus assim: olha, o senhor está vendo o que esses profetas estão fazendo? Eles estão profetizando mentira. Eles estão dizendo para as pessoas que essa situação vai mudar, que eles vão ter paz, que tudo vai ficar bom. Como esses coaches que você vê aí hoje em dia, sabe? Esses coaches aí, eles estão espalhados pelo Facebook, YouTube, TikTok, tá aí. Os coaches tá aí. Fique compartilhando isso aí não, tá? Isso aí não é evangelho não. Isso aí não é evangelho, isso é mentira. Vai mudar, vai dar certo. Acreditamos em dias melhores. Como? Como? A questão não é que Deus não pode fazer. A questão não é que Deus não pode transformar a nossa nação. A questão não é que Deus não pode curar a nossa nação. A questão não é essa. A questão é que o texto bíblico é claro: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A pergunta é: Deus é o Senhor dessa nação? E a resposta é não. Não é. Não, não é. E eu provo para você que não é. Leia Malaquias capítulo 1. O filho honra o pai e o servo ao seu. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Se ele é o Senhor, nós somos servos. Se somos servos, temos que obedecer. Se não obedecemos, não somos servos. Logo também, ele não é o nosso Senhor.
Isso é muito sério. E Deus disse para Jeremias: o que eles estão profetizando é mentira. Eu nunca falei nada disso para eles, eu não autorizei eles a falar nada. O que eles estão falando é algo que sai do íntimo deles. Essa adivinhação, essa visão, esse sonho, que eles ficam profetizando, falando, pronunciando. Isso é tudo mentira. Eu não falei nada disso. Isso aí sai do coração deles. Eu não falei nada, é tudo mentira. Irmãos, Deus jamais, em toda a Escritura, Deus jamais vai agir contrária à sua vontade e à sua palavra. Deus nos ensina de maneira correta. Quando o povo estava no deserto, não aguentava mais comer o maná e queriam comer carne. E Moisés foi lá e pediu para Deus assim: Senhor, o povo não aguenta mais comer o maná, o povo está querendo comer carne. E como é que eu vou fazer? São milhões de pessoas, eu vou tirar carne da onde para dar para essas pessoas? Olha o pedido de Deus: fale para o povo se santificar, porque amanhã eles vão comer o quê? Sabe o que ele está ensinando? Que no princípio bíblico, a santificação, ela antecede o milagre. Quando levaram aquele paralítico para Jesus, o que foi que Jesus disse para ele? Os seus pecados estão o quê? Não, mas ninguém levou lá para perdoar pecado. Foi levado lá para ser curado. Se eu estivesse lá, eu já ia ficar pensando assim: não, mas eu não quero saber nada de... o senhor ia pensar assim, eu ia, você ia também. Não seja hipócrita, não. Eu já ia falar assim: não, mas nós trouxemos aqui para ser curado. Ninguém trouxe aqui para falar do pecado, ninguém. Nós quer que ele ande. E aí eles começam: mas quem é esse para perdoar pecados? E Jesus diz: para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que o paralítico fez? Levantou e começou. Qual era a urgência? Perdoar o quê? Qual a sua maior necessidade? É os seus pecados. Não é a cura do caroço, a porta de emprego aberta, o dinheiro que está preso na justiça. Não. Sua maior necessidade é os pecados. Deixa ele perdoar os seus pecados. Busque o perdão dos pecados. Se arrependa dos seus pecados. E depois sua vida vai andar. Diga glória a Deus. Não adianta inverter. Ela vai perder tempo, pô. Não vai sair do lugar. Nada vai acontecer. E Deus disse: que eles estão falando é mentira. Eu não mandei eles falar nada disso. Nada disso. Nada. Eu percebo o quanto que as pessoas foram ensinadas erradas e o quanto as pessoas se decepcionam. Quando eu vou orientar alguém, eu digo isso para a pessoa. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é isso aí. Eu percebo que a pessoa não gosta. Muitos não gostam. Eu vou atender a pessoa, ela vai contar toda a situação da família. A primeira coisa que eu digo para ela é assim: deixa eu te falar. Como é que está a sua vida com Deus? Está tudo em ordem? Se arrependeu dos seus pecados? Colocou tudo em ordem? E eu percebo que a pessoa quer pular essa fase e quer logo falar para mim o que está acontecendo. E eu tenho que insistir com a pessoa, dizer: não estou falando para você confessar o seu pecado para mim. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero saber é como é que você está com Deus. Porque se nós não começar pelo lugar certo, não vai adiantar nada. Você vai pôr eu para orar por você, vou pôr a mão na sua cabeça, eu vou pedir, vou fazer, mas não vai adiantar nada. Porque Deus vai olhar para você e dizer: não, assim não tem jeito. Como é que vai mudar? Mas quem é que quer falar isso? Ninguém. Porque isso não atrai pessoas. Isso espanta pessoas. Porque na concepção das pessoas, como eu agiria quando Jesus curou o paralítico que eu te falei, as pessoas também vêm na igreja com esse pensamento. Não, eu não vim aqui para ouvir falar de pecado e nem quero saber de pecado nenhum também. Aqui todo mundo é pecador e acabou. Eu vim aqui porque eu preciso de uma porta aberta e acabou. Dá para mudar a minha situação ou não? Não. A maior notícia que eu tenho que dar para você é não. Não dá. Aqui não. Talvez você consiga em outro lugar. Aqui não, porque não dá. Dá para orar? Não. Não também. Não dá? Não. Nem orar? Não. Por quê? Não, porque você não quer mudar, pô. Não, eu não sou seu anjo da guarda. Vai colocar eu de joelho para você então. E você não quer mudar. Para cima de mim. Não. Deus disse que eles estão falando é mentira. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem:
dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. Olha o que ele está dizendo. Não só o povo vai ser punido, como também vai ser punido quem? Os profetas. O que acontece com o povo vai acontecer com quem? Com os profetas. Por quê? Porque nenhum e nem outro quer a verdade. Nenhum deles quer se consertar. Nenhum deles quer se arrepender. Então eles também vão ser consumidos. É uma questão de tempo e eles também serão consumidos. O povo, versículo 16, a quem eles profetizam, será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome, da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles o quê? A sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite, de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida e muito dolorosa, se referindo ao povo. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Olhe para mim, veja o estrago que o pecado estava causando ali. Vergonha, miséria, humilhação, morte, a tal ponto que até os profetas, esses daqui, e esses sacerdotes aqui, estavam andando de um lado para o outro, perdidos, desorientados. Você sabia que em muitos lugares, em muitas igrejas, esse aqui é o retrato? O povo está perdido, mas o líder também está perdido. Você percebe que não há coerência. Cada dia ele fala uma coisa, cada época ele age de uma forma. Sabe por quê? Por causa do pecado, por causa da mentira, por causa do engano. Está todo mundo caminhando para a destruição. Esse é o perigo. Você que me assiste agora, você que é um pastor, você que é um líder de uma igreja, esse é o perigo de você dar para as pessoas o que elas querem. A palavra de Deus, ela é inegociável. As pessoas que vêm à igreja, elas não vêm para ouvir o que elas querem, elas vêm para ouvir o que Deus quer. Nós não precisamos de palavra que fique passando a mão na nossa cabeça e aprovando os nossos erros. Nós precisamos da resposta certa, e ela vem do Senhor. Diga glória a Deus. É de Deus que ela vem. É isso que nós precisamos. Não adianta você me ver errando e dando tapinha nas minhas costas. Ah, o bispo é bacana, o bispo é... Não, você está sendo cúmplice com o meu erro. Você vai se perder, eu vou me perder e nós vamos nos perder. A verdade, das duas uma. Ou ela traz a pessoa, ou então ela vai afastar aqueles que não querem a verdade. É assim em toda a Escritura. E vai fazer o quê? O que é que vai fazer? Pois é. Infelizmente, muitos gostam de viver errantes. Não detém os seus pés. Vive passando do limite. Vive fazendo o que não deve. Pois é. Versículo 19. Acaso, olha a pergunta novamente de Jeremias. Novamente a intercessão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo de cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa o quê? Maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra. Isso aqui, olhe para mim, isso aqui é um exemplo de oração. Você quer aprender a orar? Isso aqui é um exemplo de oração. O profeta Jeremias mostrando para Deus, em momento nenhum se fazendo de vítima,
a todo tempo dizendo: conhecemos a nossa maldade, conhecemos a nossa iniquidade, sabemos que os nossos pais pecaram e que nós também estamos pecando, pecamos contra o Senhor. Tão difícil nessa geração isso aí, né? Um povo que aprende a chegar diante de Deus e cobrar de Deus como se Deus devesse algo para ele. Está tudo errado. Isso aqui está um exemplo de oração. Qual é a sua condição? O que você tem feito da sua vida? Se de fato você quer uma mudança, é preciso ser sincero com Deus. É preciso dizer para Deus exatamente o que você está fazendo, o que você está sentindo e a consciência que você tem daquilo. Jeremias faz isso. Versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio, equivalente à vergonha, o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Mais uma coisa importante. Jeremias entende que a única forma de Deus atender o clamor é única e exclusivamente pela bondade e misericórdia de quem? De Deus, não tem jeito. Ou o Senhor faz isso por nós, ou o Senhor não nos rejeita, ou então eu não sei o que vai ser de nós. Não tem outro meio. Temos consciência. Versículo 22. Acaso, olha a pergunta, isso aqui é interessante: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas. Olha ele dizendo para Deus assim, ó: acaso existe outro além de ti que possa fazer chover? Tem algum Deus aí dos gentios, dos pagãos, que pode resolver a situação? E a resposta é não. O Senhor é o único que pode fazer chover, fazer brotar. O Senhor é o único que pode restaurar essa terra, porque é o Senhor que faz todas estas coisas. Irmão, coloque na sua cabeça de uma vez por todas, você que está aqui, você que está me assistindo, Deus é o único que pode mudar a sua vida, que pode transformar você. Não é o seu amigo, irmão, não é o seu patrão, não é o seu esforço físico, não é, irmão. Maldito é o homem que confia no homem e faz no seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Não é você, a solução não está em você, a solução não está no patrão, a solução não está no amigo, a solução está em Deus. E essa solução é quando eu e você nos arrependemos do nosso pecado. Só você pode fazer isso. Eu não posso me arrepender por você. Eu posso orar por você, mas me arrepender por você não tem como. Eu não posso. Como é que você vai se arrepender por mim? Tem como você chorar por um pecado meu, mas não tem como, velho. E também não vai adiantar nada. Imagina você chorando: eu estou chorando aqui, Senhor, por quê? O que o bispo fez? Não, irmão. Se nem o bispo não tem consciência do que ele fez, você vai morrer de chorar, irmão. Vai secar todas as suas lágrimas, acabar tudo as suas lágrimas. Você vai ficar seco de tanto chorar e não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque tem coisas que quem tem que fazer é você. Eu posso orar por você, me arrepender por você, eu não posso. Eu não tenho como desviar os meus pés pelos seus pecados. Quem tem que desviar os pés é você. Quem manda você ir aonde não pode? Não, é você que tem que segurar o seu pé, não é eu, não é. Quem é que segura a sua língua? Você, eu seguro a minha. Pois é. Já pensou? Até porque teria pessoas que a gente tem que ficar do lado dela 24 horas por dia. Já pensou segurando a língua? Não solta não. Outros teria que pôr uma algema no pé. Não sai daqui não. Prende ele aqui. Pois é. Não adianta. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? O Espírito Santo. Pois é. Ele diz que Deus é o único que podia fazer. Capítulo 15, só o versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel
pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Sabe o que Deus está falando para Jeremias mais uma vez? O problema não está na oração. Ainda que Moisés e Samuel, que eram homens justos, também estivessem aqui clamando por esse povo, ainda assim, eu não ia atender. Eu não ia atender. E olha que Moisés, eu vou dizer para você, Moisés, ele é aquele homem que experimentou as maiores grandezas de Deus por meio da oração, sabia? Foi? Claro que foi. Quem que Deus usou como libertador do Egito? Moisés. Veja a proporção das coisas que aconteceu na oração de Moisés. Deus enviou maná, Deus enviou as cordonizes, Deus abriu o mar. Já pensou quando a gente chegar no céu e encontrar o Moisés lá e dar um abraço nele e dizer: rapaz, aquele ali é o Moisés, ó. Foi aquele ali que orou e o mar, ó. Nós por muito menos duvida. A gente acaba de orar e dizer que entregou na mão de Deus, já sai daqui com a cabeça pegando fogo. Nossa, amanhã. Mas peraí, você falou com quem? Não, eu falei com Deus, mas sabe o que é? Não, eu sei o que é. Eu sei o que é. Sei até o nome disso aí. Eu sei. Sabe, sei. O que é o nome? Incredulidade. Falamos, mas não cremos. O que é a fé? Você lembra do que é a fé? Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo, mas espero, porque creio. Diga glória a Deus. Amém? Nem que eles orassem, Deus disse: eu não vou atender. Até que eles se arrependessem e voltassem atrás. Você percebe o quanto nós fomos ensinados errado? Você vai dizer que lá no seu trabalho ninguém nunca disse assim: ó, ora por mim, leva meu nome na igreja, e não tem nada de errado. Mas é preciso falar para essa pessoa. Se tem a oportunidade, então fale para ela. Se olha, vem cá, você está buscando a Deus? Como é que está a sua vida? Pode ter certeza que talvez você vá falar para ela o que ninguém nunca falou. Porque o mais comum é respondermos assim: eu vou orar. Deixa comigo. Conta comigo. E às vezes não vemos resposta. Não vemos resultado. Você sabia que falar com Deus é algo muito sério? É, bispo, é. É porque você está falando com Deus que pode resolver tudo. Você não está falando com Deus que é como eu e você. Tem coisa que você pedir para mim, eu tenho que falar não para você. Ou falar para você: espera um pouco, quando eu puder, eu vou ver. Então, mas Deus não é assim, pô. Deus tem poder. Deus pode. Deus faz. O que não significa que Ele fará tudo o que pedimos. Mas muitas coisas que Ele ainda não fez, o culpado somos nós. Quem diz isso? A Bíblia. Leia o Salmo 81. Israel não quis me escutar, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conceitos. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. E o sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Está aqui, está aqui na minha mão, aqui, ó, Deus falando, para me entregar. Ah, se Israel me escutasse. Por quê? Porque Deus é justo. Não queira colher
o que você não plantou, que você não vai colher. Você vai colher exatamente o que você plantou e o que você está plantando. Portanto, quer frutos bons? Troque as sementes e Deus vai te abençoar. Amém, gente? Quem entendeu, fique de pé no seu lugar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. O que seria de nós se não fosse a tua bondade e a tua misericórdia? Há tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sendo enganadas por homens que, em nome do Senhor, têm enganado as pessoas, têm desviado a mensagem central do Evangelho, têm conduzido as pessoas ao erro. E muitos estão sofrendo, estão gemendo, estão padecendo. Quando na verdade a mensagem central do Evangelho e de toda a Escritura é o arrependimento. O arrependimento abre portas. O arrependimento restaura. O arrependimento cura. Eu me lembro quando o profeta Jonas pregou na cidade de Nínive, uma cidade sentenciada à destruição. Em 40 dias, Nínive seria destruída. Mas a tua palavra diz que eles se arrependeram, se vestiram de pano de saco, do maior ao menor. E o texto bíblico diz: viu Deus o que eles fizeram, e não fez o que faria. O Senhor os livrou daquela destruição, e foi por conta do arrependimento, foi por conta de voltarem ao Senhor. Meu Deus, aonde quer que essa mensagem chegue, que pessoas possam voltar ao Senhor, que corações sejam quebrantados, que vidas sejam restauradas, que pessoas sejam libertas, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.